Seja bem-vindo ao 27º dia de Um Mês para Viver. E sob o pensamento do filósofo irlandês Edmund Burke, que diz: basta que os homens bons não façam nada para que o mal triunfe, nós chamamos você para ouvir a mensagem que vai falar sobre Estrela do Mar, fazendo um mundo de diferença. A vida certamente mudou muito desde a época da minha infância. Em relação aos nossos filhos, estamos muito mais preocupados com a segurança do que nossos pais estavam. A minha geração não usava capacete quando andava de bicicleta e naquela época os carros não tinham airbags. Bebíamos água direto à torneira do jardim e sobrevivemos para contar a façanha. Não há nada de errado em proteger nossos filhos. Por sinal, alguns podem acusar outros pais de superproteção o tempo todo. O problema surge quando começamos a pensar que a felicidade significa estar seguro e confortável, e quando o nosso principal objetivo na vida é fugir de todo risco. Quando nossa primeira prioridade é estar são e salvo, perdemos contato não apenas com as necessidades dos outros, mas com uma necessidade primária de nós mesmos. Fomos criados para muito mais que apertar botões e rolar telas. Fomos criados para uma grande aventura. Deus nos planejou para assumir grandes riscos e enfrentar enormes desafios, para realizar objetivos imensos que terão um impacto duradouro. Se você descobrisse que tem apenas um mês para viver e começasse a considerar de que modo poderia deixar um legado global duradouro, poderia sentir-se tentado a pensar: é tarde demais, não tenho dinheiro nem poder necessários para fazer diferença neste mundo. Mas nunca subestime o poder de uma pessoa. Eu acredito demais que Deus deu habilidades a cada um de nós, que Ele deseja usar dia após dia para que nós possamos abençoar o resto do mundo. Um executivo em visita a uma cidade turística saiu do hotel em que estava hospedado certa manhã para caminhar. Quando chegou à beira da praia, deparou com uma visão atordoante. Inúmeras estrelas do mar haviam sido lançadas na praia durante a noite pela maré alta. Ainda estavam vivas e se moviam, subindo umas em cima das outras na tentativa de voltar para o oceano. Aquele homem tinha consciência de que não demoraria muito até que o sol cozinhasse aquelas pobres criaturas. Ele queria fazer alguma coisa, mas havia milhares delas, até onde seus olhos podiam ver, e qualquer tentativa de salvar todas elas seria inútil. Assim, ele seguiu em frente. Caminhando um pouco mais pela praia, viu um menino que se abaixou, pegou uma estrela do mar e jogou-a como um frisbee de volta ao oceano. O menino repetiu o processo várias e várias vezes, aumentando cada vez mais a velocidade numa óbvia tentativa de salvar o máximo possível delas. Percebendo a intenção do menino, o executivo sentiu-se na obrigação de ajudá-lo e também ensinar-lhe uma dura lição de vida. Foi até o pequeno e disse: filho, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O que você está fazendo aqui é nobre, mas não é possível salvar todas essas estrelas do mar. Existem milhares delas. Está começando a ficar muito quente e todas elas vão morrer. É melhor você seguir seu caminho e brincar. Não dá para fazer nenhuma diferença aqui. O menino não disse nada no primeiro momento. Ficou simplesmente olhando para aquele homem. Então, abaixou-se, pegou outra estrela do mar, jogou-a no oceano o mais longe que pôde e disse: bom, eu fiz toda a diferença para essa aqui. É comum as crianças nos ensinarem mais do que nós a elas. E certamente foi o caso aqui. Esse menino não permitiu que a magnitude da situação o impedisse de fazer aquilo que estava ao alcance. Salvar uma estrela do mar por sua vez. Talvez o melhor resumo da ideia tenha sido apresentado por Helen Keller, que diz: sou apenas uma, mas ainda sou uma. Não posso fazer tudo, mas ainda assim posso fazer alguma coisa. E não é porque não possa fazer tudo que vou me recusar a fazer algo a meu alcance. Quando assistimos ao noticiário, somos lembrados de problemas mundiais como a fome, epidemias, guerras e escassez. Costumamos reagir com profunda apatia ou frustração resignada. Muitos de nós são tentados a dizer: por que tentar fazer alguma coisa?
O problema é tão grande e complexo que eu jamais faria diferença. Existe a tentação de transformar esses problemas em abstrações, em vez de enxergá-los como realidades diárias de vidas humanas individuais. Mas se realinharmos nossa visão com a perspectiva de Deus e pegarmos uma estrela do mar por vez, faremos o que podemos. Não importa quanto nossos esforços possam parecer pequenos ou inúteis. Se atingirmos uma vida, poderemos fazer diferença entre a vida e a morte, tanto física quanto espiritual, para outro ser humano. Se transformarmos em hábito o ato de fazer o que podemos, onde podemos, seremos transformados à medida que ajudamos os outros. Ralph Waldo Emerson observou, abro aspas para ele, nada embeleza mais a pele, o corpo ou o comportamento do que o desejo de espalhar alegria em vez de dor aos que estão perto de nós, fecho aspas. Raramente encaramos o fato de que temos uma pergunta incômoda no fundo da alma. Como podemos reconciliar o fato de vivermos em casas bonitas, termos bons carros e muita comida, enquanto a maioria do mundo vive com menos de $2 por dia? 3 bilhões de pessoas no mundo vivem hoje com menos de $2 por dia. Você sabia disso? Enquanto levamos nossos filhos para o treino de futebol em nossos carros de luxo, as crianças em São José, na Costa Rica, ou em Nairobi, no Quênia, bem como milhares de crianças em outras cidades ao redor do mundo, jogam futebol na rua ao lado de esgoto, a céu aberto, e chutam bolas feitas de restos de papel e fita adesiva. E citamos aqui algumas cidades fora do país, mas se nós observarmos, essa é uma realidade muito próxima a nós também aqui no Brasil. Não quero fazer você se sentir culpado, mas apenas lembrá-lo de que perdemos a perspectiva. Perdemos a capacidade de ver além da própria vida por 2 razões fundamentais. O desejo humano de controlar o próprio mundo, seguro e confortável, e nossa cultura que nos leva a adquirir mais que a doar. Se soubéssemos que nosso tempo na Terra estava se esgotando, nosso desejo seria fazer tudo o que pudéssemos para impactar os outros. Não gostaríamos de ter o arrependimento de uma vida mal vivida e autoconcentrada. Desejaríamos ter a certeza de que honramos o Deus que amamos, sendo excelentes administradores de tudo o que Ele nos concedeu. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu, lá no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há algum problema em tomar nosso café expresso todos os dias? Em ter coisas bonitas? Em desfrutar as bênçãos em nossa vida? É certo que não. Mas se desejamos deixar alguma coisa substancial, temos de acordar e perceber que nossa maturidade incentiva o cumprimento desse objetivo. Paulo revela o segredo para a maturidade. Devemos abandonar o foco no conforto próprio e tornar-nos sacrifícios vivos. O objetivo da maturidade é ir além de nós mesmos e de nossos próprios desejos. Se de fato queremos crescer no caráter e na fé, precisamos dispor-nos a mudar nosso objetivo, deixando a segurança e passando ao sacrifício. Uma das primeiras ações e mais importantes para começar a nos importar com os outros é orar pelos pobres e oprimidos espalhados pelo mundo. Ore por suas necessidades, por sua cura, por sua liberdade religiosa e política, por comida, água potável e cuidados médicos básicos. Quando começamos a orar pelas pessoas feridas do outro lado do mundo, passamos a nos importar com elas e nos interessamos mais pelos detalhes de sua vida. Essa atitude conecta nosso coração ao delas. Ficamos mais conscientes do que temos, de como podemos usá-lo e de por que recebemos tais coisas. Sim, Deus já sabe das necessidades de todas as pessoas do mundo, mas orar faz que você e eu nos concentremos nas necessidades dos outros de maneira singular. Somos forçados a olhar além de nós mesmos
e a confiar que Deus nos mostrará de que maneira poderemos amar e ajudar aqueles pelos quais oramos. Durante essa semana, estando em São Paulo para um curso, andando ali de lá para cá, durante o meu traslado de um lugar para o outro, via o quanto uma realidade degradante parece se aproximar cada vez mais de nós. Talvez, uma vez que nós moramos longe de grandes centros, não levamos em conta do quanto a pobreza, a miséria, o pecado e a devastação têm tomado a vida de milhares de pessoas. Muitos nas sarjetas, entregues às drogas, à prostituição, à criminalidade. E esses tais precisam realmente ser alvo da nossa oração. E em cada lugar que passava, olhava para essas pessoas e me era impossível deixar de orar por elas. É comum sermos inspirados a amar os outros pelo ato de autodoação, oferecendo aquilo que temos para ajudar as pessoas a superar problemas e para enriquecer vidas. Oferecemos nosso corpo como sacrifício vivo quando doamos tempo, talento e bens. Se quiser sentir a plena aventura que sua vida tem o propósito de ser, esteja disposto a tomar uma atitude e servir aos necessitados com o amor de Deus. A Bíblia tem muito que dizer sobre a questão de cuidar das necessidades dos pobres. Provérbios 21:13 nos diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Somos responsáveis diante de Deus pela maneira como usamos nossas bênçãos para ajudar o pobre e o ferido. Nossos maiores presentes, ou seja, tempo, talentos e bens, são essenciais para o processo de amadurecimento e construção de um legado global. Já discutimos o valor do tempo como nosso bem mais precioso e limitado. Se você quer sacrificar alguma coisa que ninguém mais pode dar, doe parte de seu tempo a alguém. Ninguém controla esse bem a não ser você. A maneira como você gasta seu tempo revela o que está plantado mais firmemente em seu coração. No que se refere aos talentos, todos nós os temos. Sim, todos. Mas inventamos todo tipo de desculpa. Bem, não sou um especialista na Bíblia e, portanto, não posso ensinar nem fazer missões. Uma outra muito corriqueira é a seguinte: não tenho muito dinheiro guardado para ajudar na caridade. Mas pense naquilo que você pode fazer. Considere a especialização que você tem e os trabalhos que já realizou. Construção, finanças, vendas, medicina, educação, artesanato e tantas outras coisas mais. Você tem conhecimentos, habilidades e técnicas que podem mudar a vida de pessoas se você as colocar em prática. Consegue ser um bom ouvinte e se importar com alguém? Oferecer um sorriso? Abraçar uma criança? Subestimamos o poder do simples fato de estar presentes na vida de outra pessoa. O dinheiro e a maneira como o gastamos também revelam muito sobre quem somos e o que valorizamos. Deus disse que não há problema em ser abençoado financeiramente, contanto que façamos duas coisas com nosso dinheiro e nossos bens: desfrutar o que temos, em vez de sempre querer mais, e doar generosamente. Se fizermos essas duas coisas, cresceremos em maturidade e desfrutaremos um nível de satisfação que o dinheiro jamais poderá comprar. Mas se armazenarmos nossas bênçãos e considerarmos natural o fato de Deus nos dar o que temos, nosso coração ficará endurecido e jamais conseguiremos conciliar as coisas que são mais importantes. A última maneira de crescer em maturidade e criar um coração consciente do mundo é trabalhar em comunidade, seja por meio da igreja, da escola, da empresa, da vizinhança, seja da família. Somos chamados a nos reunir e ajudar os outros. Romanos capítulo 12, versículos 4 a 6. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Juntos, podemos literalmente mudar o mundo. O desafio de hoje parece muito simples, mas pode ser muito custoso.
Você pode, a partir de hoje, ou quem sabe na próxima semana, acolher esse desafio. Escolher um item de conforto, luxo ou conveniência do qual abrirá a mão. Pode ser seu café expresso diário, algum programa de televisão, uma sobremesa favorita, talvez a compra de algum item que tanto você deseja. Use o tempo ou o dinheiro que você geralmente empregaria nesse item para um propósito mais elevado. Orar, contribuir, ser uma espécie de ajudador filantrópico ou investir em missões. Oferecer seus serviços a alguém necessitado. Esse exercício pode ajudá-lo a construir uma nova perspectiva sobre o que significa ser um sacrifício vivo. Que Deus te abençoe e até amanhã.